Bom dia, boa tarde, boa noite para você, telespectador aí que está acompanhando a gente aqui do Projeto Viajor, Projetos Pedagógicos. Hoje estamos aqui fazendo uma entrevista com o nosso caro convidado Luciano Tigre. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tópico sobrevivência aqui no nosso canal. E o nosso querido entrevistado aqui, Luciano Tigre, foi um dos apresentadores da terceira temporada do programa do Desafio em Dose Dupla que passou no Discovery Channel. Ele é ex-militar do Exército Brasileiro, piloto de avião, especialista em bushcraft, instrutor de sobrevivência na selva e também de ambientes hostis. E hoje o Luciano Tigre aqui ele vem nos falar um pouquinho mais sobre a luta de sobrevivência, a constante busca pela evolução em meio das frequentes mudanças e ancestralidade no contexto da sobrevivência humana e a nossa adaptação de seres humanos ao longo da história. Luciano, deixa eu perguntar para você aqui a primeira coisa. Conta um pouquinho pra gente como é que era a sua vida lá quando menino Luciano, o que levou você quando criança a entrar por essa paixão que você levou aí no rumo da sua vida, de estar sempre nesse mundo de sobrevivência, sempre explorando? Como é que era a sua pessoa quando menor? Fala, Francisco. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí. Bom dia, se você estiver assistindo isso aqui de manhã. É uma grande satisfação fazer parte desse projeto aqui, poder somar de alguma forma nessa troca, nessa divisão que acaba acontecendo sempre, né? Quando a gente interage, quando a gente troca conhecimento. Isso é muito importante, então parabéns aí o pessoal da Viajor aí pela iniciativa. E respondendo à tua pergunta, Francisco, a gente tem sempre, em qualquer contexto de vida, a base sendo o sustentáculo de tudo que a gente constrói depois, né? Seja para uma casa, seja para uma profissão, o caráter, né, do ser humano, ele é todo moldado, ele é forjado no calor da infância, né? E muito do que foi a minha infância, né, da criança, Luciano Tigre, como você perguntou aí, ela foi moldada no mato, né? O contato estreito com a natureza, o contato estreito com o mato, é algo que eu posso falar que é intuitivo, teve um peso muito grande pelo fato do meu avô ter sido um explorador, ter sido um desbravador, um cara que se largou desbravando literalmente, abrindo picada de mato, ali da região de Pato Branco para frente. Eu já comentei isso em algumas outras entrevistas, e sempre tem um detalhe a mais que a gente acaba colocando, né, que acaba vindo à memória. Então ele chegou em Pato Branco e surrou uma quantidade muito grande de mato dali para frente, era tudo inóspito. Ele foi abrindo, picada no mato, encontrou uma armadilha feita de pedras por índios caigangues, é algo que se perpetua aí século após século, são armadilhas que não desmancham. Ele entendeu que essa armadilha montada no meio de um rio, esse rio estava muito baixo na época, então ele cruzou a cavalo, viu esse local, entendeu como um sinal, é aqui que eu vou me estabelecer. Então, por morar em Pato Branco e ter o sítio do meu avô ali, primitivo, até hoje é meio primitivo lá, sendo meu quintal para brincadeiras, todo final de semana eu estava ali com meu pai, aí cresci vendo meu avô, sentindo o cheiro, a textura das pedras, dos musgos, das plantas, a minha avó, uma tia minha também com conhecimento mateiro muito profundo, eles cresceram como se fossem índios mesmo. Então, a falta de tecnologia ali, por não ter eletricidade até a década de 90, e a minha infância ser toda permeada por coisas que eu uso hoje para trabalhar, a coisa toda começou ali. Então, a minha infância ela já foi moldada ali no meio do mato. Então, o Luciano criança era um cara que chegava ali e em 3 segundos ele sumia da vista do pai, da mãe, do avô. Ele estava já no meio do mato, ele estava subindo em árvore, ele estava pendurado em cipó. É assim. A minha infância ela foi toda rodeada disso. E depois eu fui para a Amazônia, tive a oportunidade de chegar na Amazônia com 12 anos de idade, e também com 12 anos de idade, ter como quintal daí um ambiente natural que era muito maior. Meu quintal era a Amazônia. Então, o término da minha formação foi ali na Amazônia. Então, a criança Luciano e o adolescente Luciano imersos 1000%, ano após ano ali no ambiente natural. Então, isso aí culminou com muito do que eu faço hoje. Você então teve sempre esse contato muito próximo desde a infância, aí que você disse. O que foi a lição, uma das lições mais importantes que você lembra, assim, aquela tua memória da infância ainda,
seu pai, o seu avô, até mesmo quando você foi morar na Amazônia, passaram para você? Eu acho que o mais importante é outra coisa que eu utilizo demais em instrução hoje, que como eu fugia muito, ia para situações naturais que eram até perigosas, né? Eu queria muito sentir por mim mesmo, era uma coisa intuitiva de criança mesmo. Eu fugia deles, ia para a beirada do rio, ia para o meio do mato, e em 2 palitos era um espinho no dedo, um espinho no pé, um corte na cara, e ninguém daí dos adultos por perto para ficar enchendo a cabeça da criança, Luciano, naquela época ali, de não, cuidado, olha lá, cuidado. E é uma coisa que eu acabei constatando depois na Amazônia também. A criança indígena, ela acaba, de certa forma, sendo liberada para tomar pancada mesmo, ali do ambiente natural. Para entender que, na maioria dos momentos da vida da gente, a gente não vai ter um adulto com a gente não vai ter alguém que domine melhor um assunto que a gente, para ficar segurando na nossa mão e falando. Então você acaba, ao longo da vida mesmo de adulto, você percebe isso. Você tem que tomar um monte de pancada, às vezes, em contextos que você não conhecia antes, para entender que, opa, isso aqui dói, isso aqui queima. Eu ia muito brincar com fogo, né? Eu sempre fui, desde pequeno, muito fascinado com fogo. Por isso que eu trabalho muito com fogo primitivo hoje. Eu via o meu avô trabalhando com esse tipo de coisa, usando a famosa binga, né? Pedra com metal para acender o fogo ali de forma primitiva. E eu ia fazer e machucava o dedo. Eu ia fazer escondido, ia fazer por mim mesmo. Então você acaba tendo a oportunidade de ser lapidado de uma forma que é muito saudável, é perigosa, é claro, porque você está ali sozinho quanto criança, né? Mas que acaba te gabaritando ao longo da vida para, de forma inconsciente, lembrar disso. Vai ter muito momento na vida, no meu caso, do ambiente natural agora, que não tem ninguém para me ajudar. Você vai ter que resolver. E isso tem muito a ver com o que eu trabalho hoje na sobrevivência. Porque são N as situações onde eu tenho um aluno que me pede ajuda e eu não oferto ajuda para ele. Porque ele já está condicionado pela infância, pela escola, muitas vezes, a entender quase que de forma inconsciente que se apertar o calo aqui, alguém vem e me salva. E na sobrevivência, no dia a dia da vida real, tem muitas vezes que isso não é verdade. Você precisa desenvolver a competência, na verdade, de conseguir sanar os problemas por você mesmo. Então, isso aí calibrou muito. As minhas lembranças mais ternas, né, que foi categoricamente que você perguntou, elas envolvem muito o contexto memória ligado ao cheiro e a certos eventos, né? O cheiro, os sons, eles são calibradores muito fortes de memórias, né? Então, eu nunca esqueço quando eu fui mexer pela primeira vez no fogão a lenha da minha avó e queimei o dedo. Porque eu lembro não só da queimadura, mas eu lembro do cheiro do café que estava esquentando ali. Eu lembro do cheiro do peixe que meu avô tinha pego no rio. Ele subia com os cargueiros de 2 cestos grandes, né? Do lado das mulas. Então ele subia lá do rio com esse monte de peixe. A minha avó já ia preparando. Não tinha eletricidade, não tinha geladeira, então tinha que fazer tudo rápido. Então eu lembro do cheiro do peixe, do cheiro do café, a luz sendo filtrada por um pano que fazia às vezes de cortina ali na janela da minha avó. Então no amanhecer a luz sendo filtrada por aquele pano, entrando suavemente ali por cima do fogão a lenha, destacando aquela fumaça. Isso para mim não tem preço. E todo mundo tem uma memória assim e vai acabar sendo catapultado, né, levado para ela novamente através de cheiro ou através de uma queimadura, de repente, que vai te remeter ao passado, né? Sim, a questão dos cheiros é uma coisa impressionante, na verdade, né? Dos nossos instintos da humanidade, né? Até mesmo você pode até acabar sentindo um cheiro aí anos mais tarde e voltar até a se apaixonar de novo aí, de acordo com o cheiro que você sente aí, alguma coisa, uma pessoa já te desperta uma memória muito antiga, né? Realmente também tem essas memórias de vez em quando, sempre acontece com a gente, né? E Luciano, quando chegou naquela época da tua vida que já não era mais criança, estava embarcando ali na adolescência, aquele pré-adulto ali, quando os jovens estão ali com seus 18 anos, estão com seus 21, aquele período faculdade, que os jovens geralmente estão constando bastante nas aulas, estão constando bastante nas festas também. Você era uma pessoa mais reservada, gostava de fazer as coisas assim mais com os amigos? Como é que era o seu eu um pouquinho mais velho ali, não tão mais velho, mas um pouquinho mais velho, ali na época da adolescência? Eu acredito, Francisco, que até os 15, pelo que eu lembro aqui, eu era um tanto quanto reservado, muito ativo, tipo, sempre estava no meio do mato, sempre estava buscando algum tipo de lapidação, de esmerilhamento natural,
mas no meio das pessoas no próprio colégio era um pouquinho para dentro. Dos 15 anos para frente, até os 21 aí, que foi o que você citou, aí a coisa expandiu de uma forma quase que incontrolável. Você entra na adolescência, mas eu percebi com 15, 16 anos, eu comecei a observar que no meu seio ali de amigos, de pessoas da escola, de amigos da rua, o pessoal estava começando a querer provar aquelas coisas que acabam te inserindo num grupo. E isso acabou me fazendo pensar muito, porque como eu sempre fui muito observador, treinado pelo ambiente natural, rapidamente eu entendi que eu precisava muito mais observar e pensar no que eu ia fazer antes de executar, porque senão a coisa dava errado. No ambiente natural é assim. E eu acabei, depois de tomar algumas pancadas, entendendo isso muito rápido. Então, ao observar o meu grupo de amigos, meu grupo da escola, pessoal de 15, 16 anos ali, eu comecei a perceber que eles estavam começando a ir para a bebida, eles estavam começando a testar cigarro e até outras coisas. E eu tomei uma decisão, porque eu olhava para esse tipo de coisa e sempre era convidado. E eu tinha a nítida sensação de que pessoas que até não gostavam muito da minha presença ali naquela época de adolescência me convidavam para essas coisas, mas não me chamavam, por exemplo, para assistir um filme, para fazer coisas que não eram tão perigosas. E aí eu escutei um clique na minha cabeça. Cara, talvez essa pessoa não queira afundar junto, porque ela só me chama para fazer coisa que o meu pai, que a minha mãe, que a minha religiosidade, principalmente a religiosidade natural, a natureza, para mim, foi a maior religião de todas, sempre me dizia que, não é o caminho, vai dar errado. E aí eu tomei uma decisão. Eu não gosto de beber. Quer dizer que eu vou começar a beber só para me inserir nesse grupo? Quer dizer que eu vou ter que começar a fumar, de repente, só para estar imerso nesse grupo? E eu tomei uma decisão, não. Então, dos 15 aos 18 anos, aos 17, na verdade, 18 ali, 20, 21 anos, esse período todo, dos 15 aos 17, eu mergulhei nos instrumentos musicais. Enquanto o pessoal do meu grupo foi beber, foi fumar, e esse é o motivo de eu não beber e fumar até hoje, que eu não fui doutrinado nessa época, onde a gente tem... Interessante essa época, inclusive, é bom citar isso, porque o adolescente, e eu não era diferente, a gente tem uma certeza absoluta, cara, de tudo. A gente não consegue ser contestado. O cara manja, o cara sabe, ele tem uma certeza quase que absoluta. Só que quando você vai crescendo, a gente acaba com a idade ganhando ponderação. Você pensa muito antes de fazer, antes de executar. Você acaba tendo mais dúvidas com o passar do tempo, e não menos. Né? Então eu tinha essa certeza, eu era imponderado muitas vezes, o cara me batesse de frente comigo, eu ia como um bom adolescente clássico, não fui diferente disso, né? De repente bater de frente de volta para afirmar o meu ponto de vista, certeza absoluta. E nessa certeza absoluta eu tomei essa decisão de eu não vou fumar, eu não vou beber, e eu vou usar essa época para aprender instrumentos musicais. Então eu aprendi a tocar teclado, aprendi a tocar piano, contrabaixo, violão, guitarra, e fui indo. Treinava bateria na minha cama. Eu passei quase que 2 anos, nesse período ali dos 15 aos 17 anos ali, dentro do meu quarto, dentro de casa, saindo só para ir para o mato, voltava e estava dentro de casa instrumento musical, o tempo inteiro. Então, eu acabei me viciando no mato, nos instrumentos musicais e no aprendizado dessas coisas todas que eu considero muito importante para aquilo que eu sou hoje, para aquilo que eu faço hoje. E eu agradeço muito, porque os meus amigos que, infelizmente, acabaram indo por esses outros caminhos, eles não tiveram êxito. Eles acabaram não tendo êxito de vida assim como eles poderiam ter tido, né? Então, é uma coisa muito interessante de ser frisada aqui, e bem porque eu doutrino alunos que têm 17, têm 18, têm 20, 21 anos até hoje. E é parte da minha missão, às vezes, dividir esse tópico de vida para que eles tenham um parâmetro também daquilo que eu vi dar certo e daquilo que eu vi que não dá certo. Sim. Então realmente foi um adolescente que tinha ali um neurôniozinho a mais ali, antes, na hora de fazer alguma bobagem ali, né? Essa coisa que hoje em dia tá faltando bastante, né, para notar fortemente no pessoal, né? Mas na época da adolescência, também quando a gente chega ali com os nossos 18 anos, os homens são convidados a obrigatoriamente se alistarem, né, para terem a possibilidade ou não de incorporarem as fileiras do Exército Brasileiro. Assim como você, eu também servi, mas eu servi somente 2 anos. Eu queria que você contasse um pouquinho mais como é que foi
a tua experiência servindo, qual batalhão, quando você serviu no alistamento, foi alistamento normal ou foi de NPOR o teu, Luciano? O meu foi alistamento normal. Alistamento normal. Então, igualzinho o meu. Dentro, quando você ainda estava no recrutal, você conseguiu fazer algum curso lá dentro? Conseguiu fazer o CFC, o famoso curso de cabos? Como é que foi a tua experiência dentro das fileiras do Exército? Muito bem. Eu estava na Amazônia, né? Morava na cidade de Macapá, que é uma dos quadrantes da região amazônica que é muito preservado. Então a gente tem um batalhão de fronteira ali que é o 3º BIS. E hoje ele é chamado de 34º BIS, né? 3º Batalhão de Infantaria de Selva. E eu fui pleitear uma vaga no recrutamento normal, né? Ali deu 18 anos, eu fui atrás disso. Só que eu queria tanto entrar nas fileiras do Exército para ser testado, para ter aquela experienciação própria do que é ser militar. Eu tinha aquela visão com pouca experiência de vida ainda, né, de que eu iria entrar lá e amplificar em muito a sobrevivência primitiva, os quesitos de sobrevivência, que era uma coisa que eu já trabalhava desde a época do meu avô. Então eu comecei a papirar, comecei a estudar antes. Eu fiz amizade com o major, ele me dava manual de ordem unida, ele me dava instruções ali por fora, na casa dele, de como funcionava ali, junto com o filho dele, né? A gente teve uma instruçãozinha ali de como é que funcionava ali o aparato todo da montagem e desmontagem do armamento, do equipamento, aquela coisa toda. E eu fui ficando cada vez mais fascinado, fui lá pleitear uma vaga, entrei, consegui entrar na primeira leva ali, e aí comecei a ter todo aquele trato que gabarita o ser humano para o resto da vida. O Exército Brasileiro, ele acaba tendo, o treinamento militar, ele acaba tendo aquele contexto que é muito árduo, muito ferrenho, muito áspero, para quebrar as tendências naturais que a gente acaba trazendo de vida. Porque o meio civil, ele acaba incutindo, às vezes pela formação do ser humano na escola, na família, medo em excesso ou falta de medo, dúvida em excesso ou falta de dúvida. E pro aparato militar isso é um problema. Então o treinamento era muito pesado ali por ser uma região de fronteira. Tinha um coronel muito Caxias, como a gente falava na nossa época ali, né? E por razões, né? Ele estava ali cuidando do batalhão, ele queria dar o melhor de si e fazer um bom trabalho. Então ele era muito certeiro com tudo que ele exigia da gente. Isso fez com que o primeiro ano ali de infantaria de selva fosse extremamente pesado, mas isso me gabaritou para outros contextos ao longo da vida, né? Porque no Exército é hierarquia e disciplina. E eu rapidamente descobri ali dentro que eu poderia pegar muitas fatias do ambiente militar e usar para o resto da minha vida, né? No quesito disciplina, no quesito organização, no quesito pensa e executa, que era uma coisa que eu já fazia antes por intuição, né? Eu pensava antes de executar. Eu vi os meus amigos de menos idade se arrebentar porque eles executavam para depois tentar resolver no pensamento, no planejamento. E o Exército é diferente, você vai planejar, vai ter que executar. Aí tinha aquela história toda de missão dada e missão cumprida, né? Mas aquilo que eu fui buscar lá dentro, que era principalmente, além dessa doutrinação, calibragem de vida, eu fui buscar também a parte da sobrevivência, e descobri que a sobrevivência militar era muito diferente do que eu imaginava. O militar, ele trabalha com missões pré-definidas e todo um aparato por trás dele, para suprir ele no ambiente de combate. Então ele vai ter na mochila dele, no equipamento dele, de repente um helicóptero, aeronave jogando mantimento para ele. Ele vai ter toda uma logística envolvida por trás da operação dele, que quebra essa necessidade de algo mais primitivo, que era o que eu estava buscando. Porque eu já estava tentando, antes do Exército, ter contato com índios, ribeirinhos. Só que para você conquistar na Amazônia a confiança de um ribeirinho, de um mateiro, de um índio, que seja extremamente sério, cara, você leva às vezes mais de um ano. Porque o cara quer entender que você realmente não é só um curioso. Ele não vai jogar as pérolas aos porcos, como dizia o Jesus Cristo, né? Ele vai pegar alguém que realmente consiga propagar depois e honrar aquele conhecimento. Então, cheguei no Exército, para fazer fogo era só pegar a munição, tirar a pólvora e o fogo estava feito. Você tinha facilitadores que estavam muito distantes por questões óbvias da sobrevivência mais primitiva. Aí, se o cara perde tudo, você tinha os soldados, cabos, sargentos que eram de etnias de tribos indígenas do Amapá. Esses caras serviam comigo.
E eu percebi que daí a saída era colar nesses caras. Então tinha caras ali da aldeia Caripuna, que é uma aldeia que está no Amapá, e quando eu consegui fazer amizade e consegui começar a coletar a leitura que esses caras conseguiam fazer do ambiente, da floresta, da natureza, aí a coisa mudou da água para o vinho. Aí eu percebi que eu tinha acertado em entrar no exército, porque eu ia ser doutrinado com relação à disciplina, à hierarquia, mas eu ia coletar a preciosidade que é a leitura do ambiente feita por quem nasceu ali e está ali sempre, que é o índio, é o ribeirinho, é o mateiro. Então eu comecei a visitar as aldeias da tribo Caripuna e fui ganhando a confiança ao longo de todo um ano de muito trabalho para honrar o ensinamento todo e começar a beber dessa fonte que é simplesmente inestimável. Eu fiz alguns treinamentos, como você perguntou, no próprio Exército, pude fazer algumas coisas, alguns cursos mais extremos ali, mais pesados, passar pela pista do famoso PELOPS, né, Pelotão de Operações Especiais. Então eu fui doutrinado em um batalhão de fronteira, onde a coisa era muito áspera, mas ali eu solidifiquei muito da minha base de sobrevivência e de todo o trabalho que eu faço hoje com os alunos, com pilotos, comissários, com pessoas que têm interesse em entender mais de sobrevivência. Sim, passou por algum batalhão de infantaria, são os melhores batalhões para você acabar servindo aí, né? Se a pessoa tem a curiosidade de ver realmente como é que o exército funciona, ir para as missões, principalmente batalhões fronteiriços. Em Curitiba eu acabei servindo no 20 BIB, né, o 20º Batalhão de Infantaria Blindada, e também tinha algumas missões ali no Paraguai, missões em Medianeira, tinha que ir fazer o famoso PBCVU, PBCE, que são os postos de controle de bloqueios de estradas ou das vias urbanas. Era uma coisa muito legal. Teve um amigo meu também que acabou indo para o PELOPS, na época não era mais PELOPS, virou SUOPS, né, que era uma subunidade de operações especiais. E realmente é uma coisa que eu posso passar para qualquer pessoa aí, até mesmo para os telespectadores que estão te ouvindo. É um conselho para quem tem 18 anos que, cara, vá, porque você vai dar muita risada, você vai aprender muita coisa, vai conhecer muita gente. É uma coisa bem legal, né? Luciano, quando que você, na sua vida, não sei se sucedeu ainda na infância, se sucedeu na sua adolescência, que você estava com aquele estalo de ver, tinha aquelas pessoas que elas só queriam chamar para errar, não queriam sair para dar uma volta, conversar, ou até mesmo quando você esteve no exército, quando na sua vida você notou que a sobrevivência para você, essas atividades primitivas do mundo aí, elas não eram uma influência externa, e sim uma paixão que nasceu em você? Essa é uma pergunta bem difícil, Francisco, porque você tem a percepção de que aquilo ali faz parte de você, né? Muita gente vai sentir isso com a medicina, vai sentir isso sendo professor de história, sendo piloto de aeronave, e vai chegar aquele momento em que você vai perceber que foi uma coisa que eu escrevi, inclusive, numa postagem ontem que eu fiz, depois de ter voado numa aeronave biplana de 1931, que a gente chama de Waco, o famoso Waco, né? Um aviãozinho ali de capota aberta, está sentindo vento no rosto, como era a aviação no início. E eu já tinha pensado nisso, mas ontem eu resolvi escrever sobre isso rapidamente ali no Instagram, fiz a postagem, escrevi lá, uma coisa que se encaixa exatamente em qualquer profissão. O que eu escrevi ali é que quando você voa a primeira vez, quando dá esse estalo a primeira vez dentro de uma atividade que você gosta muito de fazer, você percebe que estalou e você consegue visualizar que dentro dessa atividade você vai deixando pequenos pedacinhos do seu coração. Nesse caso do avião, eu escrevi ontem ali, depois que você faz o primeiro voo decisivo da tua vida, você deixa pequenos pedaços do seu coração no céu, pendurado no céu de alguma forma. E a única forma de você voltar a acessar essas fatias de forma plena é toda vez que você decolar um avião para voar no céu e sentir essa plenitude de novo. Teu coração ele continua inteiro, ele vai continuar inteiro, mas toda vez que você voltar para a atividade, nesse exemplo aí, a aviação, voltou para o céu, é como se essas fatias temporariamente penduradas ali no céu, elas voltassem a se encaixar no seu coração. Então tu sente aquela plenitude. E o ser humano ele passa muito por isso ao longo do dia a dia mesmo, né? E na sobrevivência, no bushcraft, que é a arte do mato, não foi diferente, porque eu comecei a deixar pequenas fatias do meu coração, por exemplo,
do trabalho lá com meu avô para fazer o fogo mais primitivo. Isso veio lá da infância. E todas as vezes que eu precisava voltar a me sentir pleno, eu ia fazer fogo primitivo. Eu ia fazer calo na mão, treinar um hand drill. A primeira vez que eu consegui fazer isso foi mágico, cara. Porque você tenta muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Não é como o programa de TV que você vê o cara fazer lá uma vez e, nossa, o cara é muito bom. Meu irmão, para ter esse resultado, o cara ralou muito antes. Ele deixou muitas pequenas fatias do seu coração naquela atividade e ele foi lá se regozijar com isso. É por isso que o cara fica viciado, por exemplo, em fazer trilha, e ele deu uma oportunidade, ele vai fazer trilha, né, para acessar essas pequenas fatias que ele descobriu ali. Eu comecei a treinar as pessoas enfatizando isso, mas também explicando o seguinte: você tem que ter a capacidade de se sentir vivo, de se sentir pleno, não apenas fazendo essa atividade que acabou ficando com pequenos pedaços do seu coração, aí tu vai lá para ter esses pequenos pedaços e se sentir pleno de novo. E isso eu descobri fazendo a trilha Salcantay no Peru, que é uma trilha de 80 quilômetros. A primeira vez que eu vi a montanha nevada do Salcantay, eu sentei no meio da trilha, que é uma trilha primitivaça, inóspita, no meio do nada, no meio das montanhas do Peru. Eu sentei no chão e comecei a chorar olhando a montanha. E pensei assim, cara, eu acho que agora a minha vida começou. Eu estou me sentindo pleno. Nesse mesmo instante, eu escutei outro estalo. Opa, calma aí. Quantas vezes você vem para cá na vida? 1, 2 vezes, uma vez a cada ano, e olha lá. Quer dizer que você vai deixar para se sentir pleno e vivo somente quando você estiver aqui? O resto do tempo você vai estar o quê? Quebrado? E aí, quando eu voltei para casa dessa trilha no Peru, eu fui lavar a louça e eu lavei a alma junto. Porque ali eu entendi que eu precisava mesmo, nas atividades mais simples e corriqueiras da vida, como lavar a louça, eu precisava sentir o mesmo ímpeto, a mesma gana de viver. Aí o cara vai me olhar assim e vai dizer, pô, mas quer dizer que eu vou ter que vibrar e me sentir pleno lavando a louça, como se eu estivesse enxergando, visualizando uma montanha que emociona o meu coração? Cara, a gente precisa valorar não só esses momentos muito amplos de vida, porque muitas vezes, dentro dessa loucura toda de viver e sobreviver em sociedade, você vai ter pouco desses momentos. E aí, só nesses poucos momentos que você vai se sentir pleno. Aí sinto muito, mas aí entra o contexto da sobrevivência. Você vai estar sobrevivendo na sua vida e não vivendo. E o que a gente está falando aqui não é só da sobrevivência clássica, mas é também sobre e como viver. Porque há uma diferença. Sobreviver é uma coisa e viver é uma coisa muito diferente. E você só consegue viver quando você consegue, mesmo ascendendo a locais mais altos, lembrar do micro para poder trabalhar o macro. É lavando a louça que você lava a alma, se você estiver ali de corpo e alma. É não esquecendo da tua essência, da tua raiz, da onde você veio, que você consegue chegar a andares mais altos na vida, esquecendo de tirar o ego do pescoço e guardar ele no bolso, né? Porque geralmente o ego ele vai estar aqui, ó. Essa minha dog tag aqui, Francisco, e o pessoal que está assistindo aí, ela simboliza principalmente o ego. E olha onde é que ele está, em cima do meu coração. Quando eu esqueço que é o coração que controla a essência, o ego vai estar em cima dominando tudo. Então tem muito momento de vida que eu tenho, como professor instrutor, falar, galera, ó, lembra de tirar o ego do pescoço. Não é um professor, um cara que manja mais aqui. O que a gente está fazendo aqui é sempre uma troca. Eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo. Talvez eu esteja de pé aqui na frente como professor, talvez porque eu tenha ficado mais tempo que vocês sentado antes. E agora eu estou aqui de pé. Muito legal. Bom, então foi uma experiência muito marcante ali, a visão na hora. E principalmente esse choque que você comentou, né? Tem uma hora que você tem que entender que não é um momento na vida só ali por ano, 2, 3 eventos ali que ocorrem ao longo do seu ano que você tem que se sentir feliz, né? E se acabar procurando essa felicidade no seu dia a dia, né? Tem aquela coisa de mãe, de pai, ó, você tem que ser feliz e tal. Na verdade mesmo, não existe uma receita para isso. Você tem que se fazer bem com o que você gosta, né? Tem que se guiar aí para um trabalho, tem que ver as pessoas que estão aos seus arredores, as pessoas que te fazem bem, né? De nada adianta ficar vivendo um estresse momentâneo todo dia, né? Luciano, hoje em dia, a gente está muito rodeado por tecnologia.
é muito normal que dá para notar fortemente que as novas gerações estão deixando o conhecimento de lado, principalmente desde quando são crianças. Crianças ficam muito tempo, desde novas, em aparelho telefônico. Eu acho que eu fui a última geração aí que não teve contato até os meus 15 anos com telefone, que depois disso, esqueça, né? Hoje em dia, a criança com 2 anos já está selecionando os próprios vídeos no YouTube para ver ali e tal. Você acha que, devido a todos esses acontecimentos, tecnologia expandido tanto, as pessoas antigas, elas estavam mais preparadas que nós para as adversidades do dia a dia? E hoje, a gente tendo toda essa questão, toda essa tecnologia envolvida, nós estamos tendo a nossa capacidade de resiliência afetada cada vez que passa? Essa é uma excelente pergunta, é um dos motivos que explicam por que eu trabalho, por que eu friso a sobrevivência, por que eu friso o bushcraft. Foi principalmente pela visualização, não só do meu avô, que tinha essa resiliência maior que você citou aí, porque não tinha escapatória. O local que ele foi desbravar era extremamente inóspito, distante. Ele teve que construir a primeira casa do zero, com madeira e coisas, plantas que tinham no local. Então era tudo absolutamente do zero. E é óbvio que as pessoas mais antigas, elas tinham resiliência. Eu trabalho muito a ancestralidade, e isso acaba sendo um certo problema para se colocar de forma tranquila no coração, na mente das pessoas. Por quê? É inerente ao ser humano querer evoluir. Não adianta. A raça humana, ela tem muitas características, e uma das mais marcantes, mais fortes é inevitável. O ser humano busca evoluir. Ele quer coisas melhores. Isso aconteceu na tribo Caripuna, no Amapá, quando eu fui visitar a tribo lá. Tinha um índio que ficava sempre mais isolado, era um cara bem mais primitivo. Sempre com lâmina feita com talo de palmeira, a parte central, que é a mesma parte usada para fazer o arco. A madeira que tu bate, madeira mais moles, ela corta, lâminas de bambu, lâmina de pedra. Mas quando esse cara viu uma lâmina de metal e testou, ele não queria mais trabalhar com a ferramenta primitiva. Por quê? Porque isso aqui corta melhor. Então, é inerente ao ser humano evoluir. O primeiro ponto é esse. Isso que você colocou das novas gerações estarem muito mais pautadas pela tecnologia é um perigo, porque quer ver uma coisa? Uma das consequências da gente passar horas e horas e mais horas em tela de celular, você está escrevendo o que geneticamente para quem vai nascer depois? Deficiência visual. É inevitável. Os nossos filhos vão nascer com mais problema de vista, porque é isso que você está escrevendo geneticamente exatamente agora. Tem muito aluno que me pergunta, tá, mas como é que eu faço para ter um filho, ter uma família lá na frente? Quero ter um filho superdotado, a ter inteligência acima da média. O que eu faço? A minha resposta é sempre a mesma. Escreva geneticamente, na massa do sangue, aquilo que tu quer passar para frente. Se você for uma pessoa depressiva, isso vai passar geneticamente para frente. Porque é inerente ao ser humano querer evoluir, mas é inerente também que ele passe para frente as tendências psicológicas, fisiológicas. Então, quer ter um filho muito inteligente? Se arrebenta de estudar. Crie terminações neurais estudando 1, 2, 3 idiomas diferentes. Tem que forçar para geneticamente isso ser catapultado, ser passado para frente. Quando você pega os 300 mil anos de evolução humana, eu falo muito sobre isso sempre, porque as pessoas entendam que 300 mil anos de evolução humana desse lado aqui, ó, tomando pancada na natureza, fazendo fogueira, tendo muita dificuldade para tudo, para tomar água, para comer, a baixa levanta, a expectativa de vida era baixíssima, porque o cara arrebentava o corpo humano nessa época aqui. Aí depois disso veio esse pedacinho aqui, ó. Desse pedação aqui, 300 mil anos, só essa fatiazinha aqui, ó, é da Revolução Industrial para cá. A Revolução Industrial começou aqui e ela está aqui agora. Esse pedacinho aqui são míseros 3 séculos, que não pesam absolutamente nada quando você compara com esse pedação aqui, ó, de história humana. Ou seja, o ser humano mais tecnológico hoje do planeta, aquele que mais usa a tecnologia, o que ele tem escrito na genética? Muita era primitiva, muita pauleira, muita pancada aqui atrás. Isso significa que quando você coloca um calçado no pé, você está brigando contra 300 mil anos de história humana escrita ou com o cara descalço
ou com o cara usando um calçado liso, reto embaixo, que não tinha calcanhar, aquele calcanhar maior, aquele salto. Quando você coloca um calçado que seja um pouquinho mais alto ali, você está alterando a fisiologia da coluna já de cara, entende? Eu, inclusive, trabalho com uma bota hoje, acabo sendo patrocinado por eles, e eu acabei comprando a ideia deles porque eles estudaram a fisiologia humana para fazer o calçado, estudaram a evolução humana, e eles falam isso. O nosso produto ele é projetado em cima disso, por quê? Porque, cara, como é que eu vou bater de frente com 300 mil anos de evolução humana? Então você acaba percebendo que essas gerações agora, além delas já estarem trabalhando com uma descalibragem em rota de colisão com tudo que veio antes e é primitivo, elas estão calibrando as próximas gerações para, de repente, terem até mais problemas. E eu não estou fazendo uma apologia a, olha só, o ser humano ficou mais tempo na natureza sem roupa, então eu vou ficar sem roupa, largados pelados. Não é isso que eu estou falando. Por quê? Dos animais do planeta, nós somos os mais fracos, cara. E a gente compensou essa fraqueza desenvolvendo isso aqui, ó. A gente compensa a falta de garra, a falta de dente, o fato de queimar a pele com muito mais facilidade, pegar uma insolação e morrer, isso mata, para quem não sabe. Né? A gente compensou isso com muita inteligência e compensou com equipamentos. Só que há a dualidade, você ganha de um lado, mas você pode perder do outro, fisiologicamente falando, né? Esse é um problema. Quando você está numa situação de sobrevivência, Luciano, o que você acha desses anos todos de experiência que você teve nas mais diversas situações, os mais diversos biomas, sejam hostis ou não? O que você pensa que é mais importante numa situação de sobrevivência? O equipamento que a pessoa está usando ou o equilíbrio emocional dela? Essa é uma pergunta também clássica da sobrevivência e não só da sobrevivência. Os treinamentos que eu dou, eu sempre deixo muito claro para os alunos que vai ser uma troca. Eu vou aprender com eles, eles vão aprender comigo. Eu deixo muito claro também que a gente sempre vai estar na condição de aluno, ou seja, você pode treinar o teu psicológico o quanto você quiser. Você pode fazer como o norte-americano, como o soldado norte-americano, que acha que para cada rio, para cada córrego vai ter uma ponte móvel. Eles são extremamente dependentes de equipamento. Eu vi isso com os caras treinando ali em Manaus, ali no SIGS, no Centro de Instrução de Guerra na Selva do Brasil. Os caras são muito dependentes. Então, por mais que você tenha o melhor equipamento, e ele é muito importante, por mais que você tenha o melhor gabarito, o maior treinamento psicológico, é uma coisa que eu já fiz vídeo sobre isso também, e repito, a gente vai ser surpreendido. É inevitável. Porque a vida real ela costuma superar a ficção de uma forma que simplesmente deixa a gente boquiaberto. É só parar para pensar na pandemia de 2020. Que equipamento que ajudou a gente nesse caso? Que psicológico que ajudou a gente? A grande verdade é que tudo que cada ser humano fez na vida até aquele momento, o início da pandemia, foi sim usado para aumentar as chances do cara ter êxito. É muito verdade que quanto mais equipamento, mais rápido chegava o oxigênio para quem precisava, mais aparato médico era produzido para salvar as vidas no micro, né, com uma pequena agulha ali, um catéter que precisava ser introduzido na veia do cara que estava sendo medicado. Mas só o equipamento e só o psicológico não são suficientes para preparar uma pessoa para a vida real. Eu tive que aceitar essa realidade, porque eu cansei de pegar vários e vários anos em um determinado contexto, por exemplo, fogo primitivo, e não, porque agora eu tô o cara do fogo primitivo. E tomar aquela chapuletada no meio do mato. Da situação, da umidade, do ambiente, me dar um tapa na cara e falar, meu irmão, você acha que sabe alguma coisa, mas você não sabe. Pisou no mato, 500 anos de mato. Pisou no mato, você tá na condição de aluno. Você tá ali para aprender. Você vai ver bicho, planta e coisas que você nunca viu na vida. Foi interagir com um índio, um mateiro, uma pessoa que mora num lugar de um bioma brasileiro. Você vai estar ali como aluno para aprender. Então, o quesito mais importante, é claro que a gente sempre vai falar que é o psicológico. Mas varia muito, inclusive, da profissão da pessoa, daquilo que ela faz da vida todo santo dia. Vou dar um exemplo. O bioma e ambiente mais difícil, que eu já citei também algumas vezes, que eu já treinei e considero o mais difícil de todos, é sobrevivência no mar.
A sobrevivência no mar, cara, é um negócio que dificilmente eu vou conseguir fazer alguém que está assistindo isso aqui entender o quanto que é difícil. Eu fiz 2 vezes, e na segunda vez, por ter feito a primeira, eu pensei, na segunda eu estou melhor. E eu vou acessar, talvez, um personagem que eu já conheço. Um Luciano, um tigre, que já esteve no mar 9 dias sobrevivendo com a marinha. E na segunda vez, foi completamente alucinante, cara. Muito diferente da primeira vez. Por quê? Era uma nova situação. Então eu acessei novamente o Luciano Tigre, que nunca tinha sido acessado. Entende? Eu tenho uma certa quizumba com quem dá treinamento de sobrevivência para ensinar a fazer abrigo, a obter o fogo, purificar uma água. Se o cara foi militar e está dando esse curso, e eu vou, às vezes, constatar como é que é o curso, eu já fico meio que com uma quizumba. Porque tem muito curso que treina as pessoas pagando flexão, esmirilhando o cara fisicamente e tentando fazer isso psicologicamente. Com a desculpa de que, venha fazer o curso de sobrevivência. Não, cara, desculpa. Isso é um curso de treinamento psicológico, fisiológico, para tentar fazer o cara sentir e melhorar nesses contextos. É evidente que isso pode deixar a pessoa mais forte. Mas para a sobrevivência não serve. Curso de sobrevivência é uma coisa. Curso mais áspero, fisicamente falando, é outra. Gabaritar o psicológico. Mesmo que você treine pra caramba, cara, uma coisa que eu aprendi com a polícia dando curso para a polícia aqui de Curitiba. Os caras treinam para resolver sequestro de tudo que é jeito, toda vez. E eles cansam de chegar numa situação real e ela está configurada de um jeito que eles sequer sonharam, entende? E aí eles têm que trabalhar todo o aparato psicológico, todo o aparato de equipamento, que foi o que você perguntou, e readaptar tudo. Por quê? Isso é a realidade, a vida real é essa. Então, por mais que você treine psicologicamente, teremos surpresas, né? E eu gosto sempre de deixar bem claro isso, né? Ou a gente tem um curso de sobrevivência, para o cara aprender a sobreviver de verdade, ou a gente tem um curso militar, psicológico, são cursos muito bons também, mas aí o contexto não é sobrevivência. Tem que separar bem as coisas para não dar errado. Durante esse tempo que você deu o seu curso, é muito normal de vez em quando, e isso eu notei quando eu estava no quartel, é uma coisa muito irritante, porque é uma coisa assim, missão dada, missão cumprida. Sim senhor, não senhor, né, e no exército tem a terceira opção, quero me matar, se não cumpriu as primeiras 2. E eu noto que tem muitas pessoas que elas estão numa luta que do nada elas acabam e falam, não, quer saber, eu não consegui, eu vou parar, não aguento mais. Além de me subir aquela raiva, assim, de, o cara não tentou ao máximo, porque se ele tentasse ao máximo, uma hora ele ia conseguir. Teve alguma coisa na sua vida, Luciano, que você olhou e falou, cara, realmente isso aqui não dá pra mim. Eu tentei, eu não consigo, não dá. Em quesitos de sobrevivência? Olha, teve algumas situações em que eu cogitei muito essa ideia de que não dá pra mim, e não dá mais, acho que eu vou voltar para casa, acho que eu vou tentar outro dia. Só que aí eu lembrava muito daquilo que eu tinha aprendido no Exército Brasileiro, que era o seguinte: quando você acha que você já chegou no teu limite, ainda sobra 40%. Teve muita situação de vida e de sobrevivência aonde eu constatei justamente esse tipo de coisa. E lembrava desses gatilhos que eu tinha aprendido na época de exército ali. Quando você acha que não tem mais força física, que não tem mais força psicológica, que não tem mais conteúdo para ser usado, ainda te restam 40%. E a prova disso são as sobrevivências reais. Eu citei antes ali que o trabalho, o emprego da pessoa, muitas vezes, ela infere diretamente no resultado final de uma sobrevivência real. Vou dar outro exemplo aqui. Eu já trabalhei muito alguns casos de sobrevivência no mar, que são situações completamente alucinantes, cara. Alucinantes. A gente tem um caso no mar do Japão, onde os caras, 2 albaneses, ficaram flutuando numa caixa térmica para guardar gelo e peixe. É tipo um freezer grande, que ele deixa no barco. O barco afundou, aquilo flutuou. Os caras ficaram 27 dias flutuando dentro dessa caixa, tendo que fazer tudo. Comer, tomar água, dormir, impedindo que esse negócio virasse, adernasse para encher de água e os caras iam a pique. No Pacífico, aqui na costa do México, mesma coisa. Até o número de dias é muito parecido. Foram 26 dias, pai e filho, os 2 pescadores, dentro da caixa ali sobrevivendo. Por que eu estou falando isso? Porque
o emprego da pessoa, ela importa demais, cara. Ela interessa demais. Quando você estuda esses dois casos e tenta entender por que teve sobrevivente ali, principalmente pela profissão dos caras. Você vê, o trabalho de um pescador é extremamente áspero, árduo, todo dia. Você vai cumprimentar a mão de um pescador, é um casco a mão do cara. Por quê? É um trabalho muito pesado. E sem que ele perceba, isso vai calibrando, vai trabalhando o psicológico. Então, o fator psicológico, ele vai importar demais nesse caso, e tudo aquilo que a pessoa já fez na vida dela vai ser somado naquele momento decisivo ali. Isso aí foi uma coisa muito... começou a ficar muito claro na minha mente, esse tipo de coisa. Só que a gente tem também toda essa calibragem evolutiva, né, ancestral, que acaba também pegando pessoas que não têm trato nenhum com trabalhos ásperos, não tem treinamento, não tem nada, e se elas caírem numa situação real de sobrevivência, uma situação áspera de vida cotidiana mesmo, elas vão dar um show, porque elas vão acabar acessando as memórias antigas que estão na genética dela. Então isso vai acabar sendo determinante também para que você tenha êxito ali durante uma situação mais extrema. Sim, sim. Também não fugindo daquele quesito, na próxima pergunta, que é o podcast sobre vivências, né? Mas também sobre a vivência, né? Queria saber, Luciano, o que ele mais pesa hoje para você? Os desafios de sobrevivência ou até mesmo os desafios pessoais? Um ajuda a contornar o outro? Um auxilia, o aprendizado de um auxilia no outro? Com certeza. Todos os assuntos, na verdade, eles são complementares. Quando eu comecei a acampar muito na natureza, visitar rios, locais mais inóspitos, eu comecei a perceber que toda a complexidade da natureza está conectada. Ela não é separada, como acontece aqui na atividade humana. O ser humano ele acaba sendo tão limitado que a gente tem que fragmentar tudo para poder estudar cada assunto. Por exemplo, agora é a hora de estudar português, então estuda português. Agora desplugue do português e plugue na matemática, entendeu? A gente fragmenta as coisas para poder ter mais êxito de compreensão pela limitação. Só que elas estão conectadas, e uma soma para outra, né? Você vê que o português se encaixa de alguma forma na matemática e que se encaixa na história e assim vai. As coisas são conectadas. E quanto à sobrevivência mais clássica, a vivência na natureza mais clássica e o cotidiano, é exatamente a mesma coisa. Um vai somar para o outro de uma forma ou de outra. Eu trabalho demais esse contexto dando aula e sempre friso o seguinte, o que a gente vai estudar aqui tem que resolver, no caso dos pilotos, a questão, no caso dos comissários, a questão da prova que eles vão fazer lá na Agência Nacional de Aviação Civil, mas não pode ser só teoria para resolver prova, entende? Tem que resolver a vida real. E eu trabalho todo o contexto de sobrevivência para que ele possa ser encaixado com facilidade no dia a dia. Eu pego aquelas frases que a gente usava no exército lá, o corpo que não vibra é o esqueleto que se arrasta. O cara tem que estar vibrando. Então eu brinco e falo com eles em caráter de brincadeira, mas com um cunho muito sério, que é o seguinte, você tem que estar vibrando, cara. Pisou para fora de casa, não saia para fazer graça. Vou comprar pão na esquina. Vai vibrando, cara. Tem que vibrar, entende? Então, eu consigo encaixar esse contexto de ter uma postura mais ereta, mais firme, digamos assim, com menos dúvida, menos medo, para o cotidiano também. E eu posso pegar questões do cotidiano, por exemplo, o cara que é engenheiro, o cara que é matemático, o cara que trabalha numa empresa ali com escritório, planejamento de ações, o cara que é gerente, tudo isso exige muito planejamento no dia a dia. Um cara desse, quando ele vem fazer um treinamento comigo, numa empresa ali, para a gente dar uma desengessada na sinergia do ambiente de trabalho como um todo ali, esse cara vai estar muito bem gabaritado para planejar as ações de sobrevivência, entende? Ele vai poder pegar o bojo de conhecimento dele, de planejamento do dia a dia da empresa, e agora ele se perdeu numa trilha ou está num treinamento de sobrevivência real ali, e ele pode usar essa gama que ele tem para planejar na empresa, na sobrevivência, pensar nas ações, lembrar às vezes de forma intuitiva que, meu irmão, o que mata primeiro é a hipotermia, então tem que fazer abrigo, tem que fazer fogo, com o fogo feito você purifica uma água, com o fogo feito você consegue aquecer o fisiológico
e o psicológico, preparar uma alimentação quente. Então é óbvio que não dá para subestimar, por exemplo, uma pessoa, um advogado, por exemplo, alguém que tem o tino e passou a vida inteira só dentro do escritório, lendo o vade-mecum e trabalhando só com papel e leis como um todo. Não dá, porque eu já tive gente assim no meio do mato comigo, que acessou as memórias do avô, do bisavô lá atrás e deu um show. O cara foi para lá com medo e deu um show. Porque a gente é muito mais primitivo, repito, a gente é muito mais primitivo do que moderno. Tanto é que se o cara se vê ameaçado, o primitivo assume e ele tenta resolver a pane na pancada. Ah, eu sou pacifista. Se o cara vê que vai morrer, ele vai agredir o outro. Essa que é a verdade, porque o primitivo, e assim como tudo nesse planeta, o ser humano quer sobreviver. Ele quer continuar, ele quer se perpetuar. Então o primitivo assume e o cara que às vezes parece que não tem o jeito para a coisa dá um show. Essa que é a verdade. Então uma coisa se soma a outra, sim. Luciano, estamos nos caminhando ao fim aí da nossa entrevista. Temos mais uma grande pergunta aqui, que são as perguntas dos seguidores. E a pergunta principal, ela é: qual é o bioma que, no Brasil, ou até mesmo que você já tenha enfrentado mundo afora? Vamos por partes. Primeiro no Brasil e depois mundo afora. Que mais deu medo, mais temido mesmo? Ok. Frisei antes ali a parte do mar, né, que para mim é um ambiente mais difícil de todos, porque ele é muito limitado. Às vezes a leitura intuitiva do que você tem que fazer ali, se você não tiver conhecimento, ela é muito demorada. Mas vamos se ater a biomas mais clássicos, né, aqui no Brasil primeiro. Eu já tive em todos eles. Amazônia, 10 anos de Amazônia. Nessa época eu fui muito para o Pantanal, tive na Caatinga, fui ali para a parte central, ali trabalhar Cerrado, tive no Pampa Gaúcho, preciso voltar para lá, porque faz muito tempo que eu não vou. E é muito difícil eu te falar com toda certeza que esse aqui é o mais cascudo, é o mais difícil. E primeiro porque quem vai assistir isso aqui vai pensar, mas para mim, ele falou Cerrado, mas para mim, eu fui na Amazônia e foi o local que eu mais tomei porrada na vida. Isso tem a ver com o quê? Com todo o trato de vida da pessoa, tem a ver com o fisiológico. Tem gente com mais tecido adiposo, tem gente que é mais grandinho, menor. Isso impacta no calor de um jeito, impacta no frio de outro jeito. Então, para cada pessoa vai ser diferente. Não tem como fugir disso. E, óbvio, quanto mais recurso, mais facilidade, a depender de outros fatores também. Eu tive uma surpresa muito grande com o Cerrado, porque eu já tinha trabalhado muito aquela coisa de não aprender apenas com o habitante local, mas desenvolver por mim mesmo, algo que eu aprendi com os ribeirinhos da Amazônia, desenvolver aquele tino de conseguir fazer uma leitura por mim mesmo do bioma. Bater o olho numa planta, bater o olho numa raiz, numa madeira, e o Cerrado me surpreendeu de uma forma que eu não esperava. Eu simplesmente, em muitos contextos, sem um habitante local, eu não conseguia fazer a leitura correta de coisas que estavam na minha cara. Isso foi surpreendente, porque eu já tinha um gabarito de vida de Mata Atlântica, de Amazônia, já tinha ido algumas vezes para Caatinga, e no Cerrado eu fui surpreendido. Simplesmente porque tem muita coisa importante do Cerrado que está escondida, está camuflada, está velada. E se não tiver alguém local para te ensinar, cara, fica muito difícil. Às vezes você não vai ter tempo hábil para trabalhar na tentativa e erro. Então o Cerrado, para mim, ele foi surpreendente nesse contexto. Talvez, se eu tivesse ido para lá numa outra época do ano, teria sido diferente, né? Mas eu respeito muito o Cerrado por esse contexto. Então considero, dos ambientes terrestres que eu já estive aqui no Brasil, um dos mais desafiadores por esse motivo. E o bioma em si, falando até mesmo em fora do Brasil, aí, meu irmão, o frio é um negócio que vai trabalhar o ser humano de uma forma muito impactante. Eu poderia falar deserto, mas o frio está embutido no deserto também. Eu peguei menos 7 graus uma vez no Atacama, no Chile. 48 de dia, mas estava lá de noite o quê? O frio. Então, o deserto é um ambiente muito desafiador, mas o ambiente gelado, um ambiente com gelo, ele liga um botão em você que exige disciplina e controle absoluto o tempo inteiro, cara. Se você baixar a guarda, você pode congelar o olho, você pode congelar uma cartilagem do nariz, da orelha, e aí não tem o que fazer.
é um tecido que não regenera, estraga muito rápido. Já vi essa história do cara congelar o olho para de funcionar porque congelou, tem veias capilares muito finas. Você pode ter congelamento de órgão genital. Você perde muito fácil dentro do pé no ambiente gelado, com gelo mesmo, porque amortece e você não sente. Aí, se você não tem a disciplina de a cada micro parada tirar o calçado e reativar a circulação sanguínea no pé, você vai perder o dedo. Então, o ambiente gelado, em especial o Potosí, o Nevado Potosí ali na Bolívia, foi um negócio assim, cara, que realmente me desossou vivo. E no desafio das duplas do Discovery Channel, a Montanha Vetas da Colômbia foi outro local também com frio, que foi desafiador. Você começa a ter vasoconstrição nos capilares aqui da cabeça, não consegue raciocinar, começa a dar hipóxia, falta de oxigenação correta nos tecidos, e você caminha ali para um desfecho que não é tão bom. Então, aqui no Brasil, o Cerrado, para mim, ele é bem difícil, eu considero muito difícil, não dá para subestimar de forma alguma, apesar de ele ter infinitos recursos. E dos outros biomas aí, o gelo, cara, é um negócio que exige muita disciplina. Fazendo um adendo só também a isso, né, Luciano? Realmente, o calor e o frio extremos, eles são as coisas que mais pegam, né? Eu lembro de um subtenente que ele foi fazer na época que eu estava servindo o curso de Caatinga no Exército, ele voltou. O curso de Caatinga ele é muito curto, ele é 3 semanas, né? Não é aquele curso de 3 meses, igual Guerra na Selva. Ele voltou 15 quilos mais magro, de tanto que ele suou em 3 semanas. E o frio também me recorda muito um campo que a gente foi fazer de certificação da primeira companhia de fuzileiros blindados, que era uma companhia de FORPRON, né? Era uma companhia de pronto atendimento dentro do quartel, na época que eu virei soldado antigo, depois saí do EV, entrei para EP e, lá realmente, a gente foi para um campo daí, acho que era no campo de instrução General Calazans, e a gente conseguiu pegar menos 10 graus. Congelou a mochila de um amigo meu fora da barraca dele no chão, teve que quebrar com um martelo, e aquela hora que você tá no frio, ninguém é teu amigo, você só quer estar com você ali, tentando manter a tua sanidade ainda no mesmo lugar, né? É complicado. Muito complicado. Luciano, eu queria muito agradecer a você por ter cedido essa hora aqui com a gente, ter vindo aqui, explicado pra gente como é que foi o desenvolvimento da tua vida no quesito da sobrevivência, e até mesmo passar aí uma palhinha pra gente de como é que é a tua profissão, como que são os seus cursos, como é que foi essa questão de mesclar as dificuldades do dia a dia com a sobrevivência. Muito obrigado por ter cedido esse tempo nós. Quero também agradecer você aí, telespectador aí que nos assistiu, desejando mais uma vez um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para ficar ligado no canal da Viajor Projetos Pedagógicos, que vai chegar mais episódios ainda sobre sobrevivencialismo aqui no canal. E sempre aí, toda semana, todo mês, vai ter um convidado novo para vir aqui falar com a gente. Tanto o pessoal aí dos Largados Pelados, quanto também o pessoal do Desafio das Duplas, como é o caso do nosso convidado de hoje, Luciano Tigre. E muito obrigado mais uma vez. Desejo a todos aí um bom dia. Fiquem com Deus aí, pessoal. Valeu.